Quando o assunto é lutas, Kimetsu no Yaiba consegue trazer espetáculos pra gente. E bom, Kimetsu no Yaiba, embora seja um anime que tenha lutas curtas, né, as lutas de Kimetsu comparadas aos outros animes são lutas pequenas, trazem lutas muito épicas. E por isso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês as 10 melhores lutas de Demon Slayer, pelo menos na minha opinião. Então já fique certo aqui que esse vídeo aqui é com base na minha opinião e nada de fatos. Então, se você discorda do meu ranking aqui, tá tudo bem. E se você tem interesse de ver meu ranking aqui, fica aqui nesse vídeo, e é até interessante comparar o meu ranking com o seu ranking. Então quando terminar esse vídeo aqui, já vai deixando o seu ranking aqui pra eu ver qual é o gosto de vocês em relação às lutas de Demon Slayer. Mas antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Em 10º lugar, temos Zenitsu contra Kaigaku. É uma daquelas lutas que não foi animada ainda e só tem no conteúdo do mangá. E o motivo dela estar aqui na 10ª posição é pelo tamanho dela. Ela é uma luta bem pequena, só é praticamente 2 capítulos. Mas é uma luta que sim, vale estar aqui no meu top 10 porque é uma das lutas mais importantes que tem pro Zenitsu. Pois é a primeira vez que o Zenitsu enfrenta um inimigo de olhos abertos. E não só isso, Zenitsu estava enfrentando o seu antigo parceiro de treino, que era o Kaigaku, que era um moleque que sempre ficava tirando onda com o Zenitsu, chamando ele de fracassado, pois o Zenitsu só sabia uma forma da respiração do trovão e o Kaigaku sabia 5. Só que o interessante é que o Kaigaku ele acabou virando um demônio, né? Quando ele encontrou com o Kokushibo, sem outra chance, ele acabou se tornando um demônio. E isso fez o mestre do Zenitsu acabar cometendo-se um pouco por ter o desgosto de ter um aluno que acabou se tornando um demônio. E isso impactou muito o Zenitsu, ao ver que seu mestre, que também era praticamente como um pai, tinha morrido por conta do Kaigaku. E essa luta é muito interessante, pois a gente vê uma virada de chave na personalidade do Zenitsu. O Zenitsu já não era mais aquele cara covarde, aquele cara chorão. Era um cara sério que até mesmo estava tendo um comportamento um pouco arrogante para cima do Kaigaku, chamando o Kaigaku de tapa-buraco. Essa luta é bem interessante, né? A gente vê ali como o Zenitsu ficou mais forte, até mesmo conseguindo superar uma lua superior. O Zenitsu quase morreu nessa luta, né? Devido ali às habilidades do Kaigaku, mas no final, usando a 7ª forma da respiração do trovão, que foi o próprio Zenitsu que criou, ele acabou derrotando o Kaigaku. E cara, essa luta aqui, ela vai aparecer no próximo filme de Demon Slayer. Eu acredito que no meu ranking de lutas, essa luta vai subir muito, né? Porque a gente sabe que a Ufotable faz um trabalho incrível de animação. Na 9ª posição temos Mitsuri vs Hantengo. Bom, antes dessa luta ter animação, eu tava muito empolgado com ela, pois eu tinha visto o espetáculo que foi na 2ª temporada, né, da luta do Uzui contra o Gyotaro. E como eu tinha visto no mangá, que não era uma coisa tão impactante, era algo ali pé no chão, então eu imaginava que ia ser a mesma coisa na luta da Mitsuri, porque no mangá, a luta da Mitsuri contra o Hantengo não é algo assim tão extraordinário, mas eu imaginava que com a animação, né, ia ser algo épico, igual como foi a 2ª temporada. E que na verdade não foi. Sim, foi uma luta boa, a Ufotable fez um bom trabalho de animação, mas não foi o mesmo espetáculo que foi na 2ª temporada. Foi uma luta que acabou me decepcionando um pouco, pois eu imaginei que a Mitsuri teria mais cenas estendidas, igual como foi ali na luta do Uzui contra o Gyotaro, que teve cenas estendidas. Mas nessa aqui não, a Ufotable foi bem fiel ao mangá, foi poucas cenas estendidas e focou mais ali na perseguição do Tanjiro, Genya e Nezuko contra o Hantengo pequenininho. Eu queria ter visto mais a luta da Mitsuri contra o Hantengo, mas infelizmente boa parte dessa luta foi em off, igual como foi no anime. E por isso que ela vai estar aqui na 9ª posição. Na 8ª posição temos Tanjiro vs Rui. Uma luta que sim, foi muito boa para Kimetsu no Yaiba, foi uma luta assim que explodiu na época a internet, né? Furou várias bolhas, mas devido a ter outras lutas, né, que são bem melhores do que essa e também que já foram animadas, essa aqui vai ficar aqui na 8ª posição. Foi a primeira luta, né, importante do Tanjiro, pois foi a primeira vez que o Tanjiro encontrou um dos 12 Kizuki, que no caso era o Rui. E não só por isso, pois o Rui era um vilão ali que ele tinha algo especial, pois ele tinha uma ideologia parecida com a do Tanjiro, só que de uma forma totalmente distorcida. Enquanto o Tanjiro via a família como algo ali para proteger, algo para cativar, como um amor genuíno, o Rui via a família como servos, como as pessoas que eram obrigadas a amar ele. Então é muito interessante ver a luta de dois personagens que têm ideais parecidos, porém um tem um ideal distorcido do outro. E essa luta também causa aquele clima de desespero, porque logo no início da luta a gente já vê a diferença de poder ali do Rui em comparado aos outros Onis que o Tanjiro já tinha enfrentado. E não só isso, logo de cara o Tanjiro já quebra a espada dele no primeiro golpe que o Rui dá. Então, meu irmão, causa aquele desespero quando você assiste pela primeira vez. A gente vê ali o Tanjiro no desespero, vê o Tanjiro usando estratégias, vê a Nezuko ali mesmo sofrendo, mas ajudando o Tanjiro. E também, é claro, até a gente vê o Tanjiro usando pela primeira vez a Hino Kamikagura, mesmo que seja por um breve momento.
Em sétimo lugar, temos Rengoku vs Akaza. Bom, eu sei que essa luta aqui deve ser a preferida de muitos, mas pra mim ela vai estar aqui na sétima posição. Essa luta ela é praticamente também um espetáculo que nem a luta do Uzui contra o Gyotaro, porque meu irmão, o material do mangá é bem pouco. Aqui realmente a Ufotable fez um trabalho excelente, pois estendeu bastante a luta do Akaza contra o Rengoku. Porém essa luta ela é um pouco triste, onde o herói não vence, quem acaba vencendo é o vilão, que é o Akaza. E eu entendo o motivo disso, até porque foi a primeira vez que foi uma luz superior que apareceu na obra, então tinha que mostrar pra gente o quão forte era uma luz superior, e infelizmente acabou sobrando pro nosso querido Rengoku, né, que foi usado como cobaia para mostrar pra gente o quão forte é uma luz superior. E cara, a animação dessa luta é muito boa, vê em contraste a respiração do fogo, que usa as cores vermelhas e amarelas, em contraste com o Kekijutsu do Akaza, que usa cores brancas com azuis. Cara, é algo muito lindo de ver de forma visual. E a luta também tem uma coreografia muito boa. E cara, aquele final é muito épico, a gente achar que o Rengoku tinha conseguido cortar o Akaza, mas na verdade o Akaza acabou dando um golpe que atravessou ele. Traz aquele sentimento de desespero ali, né, o Rengoku tentando segurar o máximo possível para tentar fazer o Akaza morrer por sol, né, só que o Akaza no final acaba fugindo, né, e tem aquela cena muito triste, né, da conversa final do Rengoku contra o Tanjiro. Sério, esse filme é muito bom, cara. Mas bem, em questão da luta em si, na minha opinião ela vai estar em sétimo lugar, pois as lutas que estão acima, na minha opinião, elas são bem melhores. Mas deixe sua opinião aqui embaixo sobre a luta do Akaza contra o Rengoku, qual é a sua opinião sobre ela. Em sexto lugar, temos Tanjiro vs Muzan. Bom, é a luta final de Demon Slayer, mas na minha humilde opinião ela vai estar aqui na sexta posição, pois essa luta, para a luta final, pra mim deixou muito a desejar. E um dos motivos é o Muzan. O Muzan, para um vilão final, ele tem um poder bem meia boca, já que seu poder, basicamente, são seus tentáculos e seus braços, né, que ficam balançando e atingindo os seus inimigos. E bom, a luta do Tanjiro contra ele é interessante, pois a gente vê o protagonista inventando o vilão final. E é claro também, a gente vê o Tanjiro no seu auge, né, usando todas as formas da respiração, do sol. Só que na minha opinião, era para ser uma luta bem mais impactante, pois é a luta final e é a luta do protagonista contra o vilão principal da obra. Mas é uma luta assim, meia boca, até uma luta meio ok. Eu acredito que quando tiver animação em filme ou em temporada, eu não sei, essa luta vai ser muito boa, né? Eu sei que a Ufotable vai fazer um trabalho excelente animando essa luta, mas no mangá ela é algo ali bem simples, não é algo assim tão interessante de ver comparado às outras lutas que teve contra outras lutas superiores que tinham Kekijutsu bem mais interessantes. E por isso que na minha opinião ela vai estar aqui na sexta posição. Na quinta posição temos novamente quase a mesma luta, que na verdade é a luta anterior, que é a luta do Muzan contra os Hashiras. E o motivo dessa luta estar acima da luta contra o Tanjiro é porque, na minha opinião, eu acho mais interessante ver personagens secundários enfrentando um vilão do que o próprio protagonista. E outra coisa também porque eu acho muito interessante ver o trabalho em equipe. E Demon Slayer é um anime que sabe muito bem fazer lutas que são feitas em trabalho em equipe. E isso é algo que eu acho bem legal de Demon Slayer, né? Que não é luta de um contra um, geralmente são lutas em equipes. E ver o desespero de todos os Hashiras ali tentando de alguma forma parar o Muzan e vendo que o Muzan ali quase nada fazia efeito contra ele, causa aquele desespero. E eu gosto de lutas assim, eu gosto de lutas que causam aquele desespero, aquela falta de esperança que faz você pensar, nossa, como é que eles vão derrotar esse cara? Nossa, como é que eles vão aguentar uma luta ali contra ele até o amanhecer, sendo que ainda falta 1 hora e pouco e tal. E causa aquele sentimento de emergência que a ajuda de qualquer pessoa que chega ali acaba sendo algo interessante, porque todo mundo ali tá no limite. Até mesmo quando a Kanao, Inosuke e Zenitsu entram na luta, pra mim também é algo muito foda, porque a gente vê ali que até a ajuda deles é muito necessária, porque o negócio tá muito sério. E por isso que, na minha opinião, tá em quinto lugar como uma das melhores lutas de Demon Slayer. E é claro, gente, quando essa luta for animada, vai ser algo épico. E bom, eu quero acreditar nisso, né? Eu quero que a Ufotable não me decepcione nessa luta específica. Em quarto lugar, temos Doma contra Shinobu, Inosuke e Kanao. Essa pra mim é uma das lutas mais interessantes de Demon Slayer, porque ela é uma luta que não se resolve à base da força bruta, mas sim da estratégia. E também é uma luta bem triste, né? Porque já começa a luta sendo a Shinobu contra o Doma, e causa aquele mesmo sentimento da luta do Akaza contra o Rengoku. Porque se o Rengoku, que era um Hashira que era mais forte que a Shinobu, não conseguiu dar conta da Lua Superior 3, foi praticamente humilhado, imagina a Shinobu, que é uma Hashira mais fraca, lidando com a Lua Superior, que supostamente é mais forte do que o Akaza, que é o Doma, que é a Lua Superior 2, que inclusive foi a Lua Superior que matou a sua irmã. Então, tipo, é uma luta ali que você já sabe que a Shinobu vai perder. Só que ela tem um plot twist.
porque a gente imagina que a Shinobu vai tentar derrotar ele de formas tradicionais, né, que é envenenando ele e depois cortando sua cabeça, só que a Shinobu acaba, né, meio que sendo absorvida por ele, né, depois de ter sofrido alguns danos ali. E no momento que a Shinobu é absorvida, a Kanao entra em cena para enfrentar o Doma. E essa luta também é interessante porque a gente fica com aquela tensão, nossa, a Shinobu, que é uma Hashira, foi derrotada. Agora a Kanao, que é uma personagem que nem a Hashira, como é que ela vai dar conta com o Doma? Só que a luta do Doma contra a Kanao ainda é uma luta interessante. E também porque é a primeira vez que a gente vê a Kanao fazendo alguma coisa de verdade dentro de Demon Slayer, né? Já que a Kanao, a única luta, né, que ela tem em toda a obra é só a luta dela contra o Doma e a pequena luta que ela tem ali contra o Muzan, né, quando ela tá ajudando ali os Hashiras. E também o Inosuke, né, acaba entrando nessa luta e também ajudando a Kanao, né? Na verdade, a aparição do Inosuke pra mim nem faz tanta diferença nessa luta. Pra mim, quem brilha mais nessa luta é a Shinobu e a Kanao. E bom, o motivo por qual essa luta pra mim é uma das melhores, pois é como eu falei, ela é resolvida à base da estratégia. Quando a Shinobu foi absorvida pelo Doma, ela tinha no seu corpo muito veneno de glicínio, o que acabou, né, fazendo o Doma ficar mais fraco. E o Doma não estava percebendo isso. E é bem interessante porque durante a luta contra o Doma, a gente acha que o Doma tá de boa, que ele tá só brincando ali com a Kanao e com o Inosuke, causa aquele sentimento em você, nossa, como é que esse cara vai ser derrotado? Eles não vão conseguir fazer isso. E simplesmente do nada, o Doma começa a passar mal, né? Começa a ficar se desfazendo. Aí que a gente descobre que a Shinobu, né, tinha envenenado ele. Com essa grande ajuda da Shinobu, a Kanao e o Inosuke, né, ainda com dificuldade, acabam derrotando o Doma. E assim, é uma luta meio polêmica, pois a Lua Superior 2 tem uma derrota ali até que meio que fácil, entre muitas aspas, vamos dizer assim, pois ele foi derrotado, né, por uns personagens que são fracos comparado aos outros. E vê, tipo, é a Lua Superior 2, ele tá abaixo do Kokushibo e do Muzan apenas, e ele foi derrotado desse jeito. É algo bem humilhante, mas combina um pouco ali com a personalidade e o jeito do Doma. Realmente ele merecia ter uma derrota bem vergonhosa como foi essa. Mas enfim, na minha opinião, ela vai estar aqui na quarta posição. Em terceiro lugar, temos Akaza versus Tomioka e Tanjiro. Meu irmão, essa luta aqui vai ser épica quando ela for animada. E tem uma grande suspeita, né, que essa luta a gente veja ela completa no próximo filme que vai lançar agora em setembro aqui no Brasil e em julho no Japão. Porque, meu irmão, essa luta aqui no mangá, ela é muito boa. Não pela questão da coreografia em si, que é muito boa, a gente vê ali as verdadeiras habilidades do Tomioka, mas sim também pela carga emocional. É nessa luta que a gente entende todo o passado do Akaza, a gente vê porque que o Akaza é daquele jeito, que ele é um cara revoltado. E cara, é uma luta muito boa, tanto na parte da carga emocional, como na parte de coreografia. E também ali dá um desenvolvimento interessante pro Tomioka, né? Porque o Tomioka é sempre um cara depressivo ali, que não se acha forte, e nessa luta ele prova pra gente por que ele é um pilar. O Tomioka ali, cara, ele faz simplesmente um espetáculo na luta contra o Akaza. Embora no começo, né, ele acaba meio que sendo um suporte pro Tanjiro, mas depois o Tomioka consegue inverter a situação e acaba ali sendo o cara que tá mais ativo do que o Tanjiro. Tem uma suspeita sobre que essa luta vai ser completa no próximo filme que vai lançar de Demon Slayer, mas eu particularmente acredito que a gente só vai ver uma parte dessa luta nesse primeiro filme. A conclusão dessa luta ela vai ser no segundo filme de Demon Slayer, mas bem, muita gente acredita que vai ser no primeiro. Tomara que seja no primeiro e que eu esteja errada, mas sinceramente eu acho que ela vai ser encerrada no segundo filme. E bem, é aquela coisa, gente, quando essa luta for animada, ela vai ser um espetáculo e vai ser coisa épica. E em segundo lugar, gente, não tinha como deixar essa luta de fora desse ranking, que é simplesmente Uzui versus Gyotaro. Meu irmão, até agora em Demon Slayer, a luta mais épica animada que teve nesse anime é o Uzui contra o Gyotaro. Cara, não tem como discordar disso. Essa luta é simplesmente um espetáculo, o que fez muita gente hypar a terceira temporada, porque muita gente achou que a luta da Mitsuri contra o Hantengo seria algo do mesmo nível do Uzui, mas infelizmente não foi. E meu irmão, não tem o que discutir, essa luta é algo muito foda. Cara, a gente ter a princípio a luta do Gyotaro ali contra o Uzui, a gente vê ali a dificuldade de enfrentar uma luz superior, mesmo sendo a 6, ainda é algo difícil, causa aquele sentimento de desesperança quando a gente vê primeiramente o Uzui sendo derrotado pelo Gyotaro, né? Perdendo uma mão ali e tendo que o Tanjiro, né, enfrentar o Gyotaro, já que tanto o Zenitsu e o Inosuke ali tinham sido tirados de combate pela Daki. E cara, é aquele sentimento de desesperança, a gente achava que tava tudo acabado ali, vê o desespero do Tanjiro tentando fugir junto com a Nezuko, e quando o Gyotaro tá prestes a matar o Tanjiro, do nada, cara, aparece o Uzui. Tipo, ninguém esperava que o Uzui ali ia aparecer naquela luta, pois a gente já tinha aquele sentimento que o Uzui tinha morrido, pois no arco anterior a gente viu que o Rengoku perdeu
pra casa. Então a gente acreditava também que tinha acontecido a mesma coisa com o Uzui, até porque ele tinha perdido uma mão, né, durante a luta contra o Gyotaro. E meu irmão, o Uzui, mesmo só com uma mão, consegue bater de frente com o Gyotaro. E cara, essa luta aí, meu irmão, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em animação na minha vida toda. Mas pra mim, a melhor luta que eu já vi em um anime em relação à animação e trilha sonora é o Uzui versus Gyotaro. Cara, não tem como dizer que essa luta é ruim, porque é algo simplesmente épico. Principalmente quando chega aquela parte, tanto que o Gyotaro e o Uzui, eles vão bater a lâmina um contra o outro e começa a rodar a câmera e as explosões pra tudo que é lado. Cara, muito foda essa luta. E cara, é um dos momentos raros que a gente vê uma luta épica sendo bem animada. Eu sei que tipo, outros animes fazem boas lutas com animação muito foda, mas tipo, é em poucos momentos. Mas em Demon Slayer, cara, o anime todo, o anime é constante. Só que nessa luta específica, os caras simplesmente usaram a alma pra animar essa luta. E cara, pra mim não tem como. Essa luta pra mim é a segunda melhor luta de Demon Slayer. Ela só não vai estar no top 1, porque eu acredito que a próxima luta, quando ela tiver animação, ela vai superar essa aqui. E em primeiro lugar, temos Kokushibo versus Hashiras. Meu irmão, a luta mais longa que temos ali no mangá de Demon Slayer, tirando a luta final ali contra o Muzan. Mas eu falo a luta mais longa, luta mesmo de verdade, uma luta boa. Porque, meu irmão, a luta do Kokushibo contra os Hashiras é algo muito foda. Começando, né, que a gente já vê ali que a marca do caçador do Tokito não conseguiu fazer nada contra a Lua Superior 1. Simplesmente foi humilhado ali o Tokito, sendo que a gente acreditava que o Tokito ali era um dos personagens mais fortes, pois ele derrotou a Lua Superior 5 sozinho, sem nenhum tipo de dificuldade. E quando ele encontra a Lua Superior 1, ele simplesmente é derrotado com muita facilidade. Depois chega o Genya para tentar ajudar ali e é surpreendido pelo Kokushibo, que teleporta para trás dele e acaba partindo o Genya ali no meio. E quando o Genya está prestes a ser derrotado pelo Kokushibo, né, ali ser finalizado, aparece o Sanemi e luta contra o Kokushibo. E meu irmão, ver essa luta é muito foda. Porque ali a gente sabe que o Sanemi não tem a menor chance contra o Kokushibo, mas a gente vê ali o Sanemi puto de raiva lutando contra ele. E também, né, quando o Sanemi está prestes a ser finalizado, aparece o Gyomei para lutar contra o Kokushibo. Que também, né, o Gyomei não é tão forte o suficiente para enfrentar a Lua Superior 1. E nessa luta é muito interessante porque o Gyomei ativa a marca do caçador. E o que faz, né, o Kokushibo ficar surpreso, já que o Kokushibo, né, sabia que quem despertasse a marca do caçador após os 25 anos morria. E ver que um Hashira ali conseguiu fazer aquilo, tendo mais de 27 anos, o Kokushibo ficou um pouco impressionado. E mais interessante também é que o Gyomei fala, né, que já teve um caçador que conseguiu fazer aquilo ali no passado, que justamente era o irmão do Kokushibo, né, que mesmo com a marca do caçador conseguiu viver até os 80 anos. Causa aquela raiva ali no Kokushibo, né, que talvez ele pensou, né, que se ele não tivesse se tornado um demônio, tivesse continuado humano, mesmo com a marca do caçador, ele tivesse conseguido passar dos 25 anos igual ao seu irmão. E depois, né, o Sanemi também desperta a marca do caçador e acaba também entrando na luta para ajudar o Gyomei. E que, cara, no mangá é uma coisa linda ali, ver os dois lutando com a coreografia ali, usando as estratégias ali, lutando junto, é algo muito interessante de se ver. E depois o Tokito também acaba entrando na luta ali para ajudar tanto o Sanemi quanto o Gyomei. E no final a gente vê ali o sacrifício do Tokito, despertando a lâmina vermelha, sendo partido no meio. Coitado do Tokito, sofre muito nessa luta, coitado, é fatiado praticamente. E meu irmão, é aquela coisa, no mangá essa luta já é boa de se ler, ela é uma luta bem feita. No anime, quando tiver animação com o nível da Ufotable, meu irmão, isso aqui vai ser um bagulho épico. Mas infelizmente eu acredito que a gente só vai conseguir ver essa luta ali lá pro ano de 2028, né? Infelizmente, mas meu irmão, quando a luta do Kokushibo for animada por completo, cara, vai ser uma das coisas que vai parar a internet. A internet toda vai parar de jogar GTA 6 e vai falar da luta do Kokushibo contra os Hashiras. Meu irmão, pode ter certeza, se eu estiver vivo quando essa luta for animada, vocês me confirmam que essa luta aqui, ela vai parar a internet. Eu espero muito estar vivo quando lançar esse filme para assistir, porque eu quero ver essa luta animada. Eu espero mesmo que eu não morra. Mas bem, ela tá no meu top 1 porque eu tenho certeza, quando essa luta for animada, ela vai ser uma das melhores lutas dos animes, se pá não for a melhor luta animada de um anime da história. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo com as 10 melhores lutas de Demon Slayer, na minha opinião, deixando bem claro pra vocês que aqui é a minha opinião, isso aqui não é um ranking oficial, isso aqui não é fato, é apenas a minha opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre quais são as 10 melhores lutas de Demon Slayer
pelo menos na opinião de vocês. Se não quiser colocar as 10 melhores lutas, mas coloca ali seu top 3 aqui no vídeo, que eu tô curioso para saber qual é o seu top 3. E se você chegou até aqui, eu espero que você deixe seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até o próximo vídeo.